Fala pessoal, belezeira com vocês? Bom, quem tá no Instagram, essa aula vai pro meu canal do YouTube, Professor Michel Gunella, e quem tá no YouTube, essa aula vai pro Instagram, Professor Michel Gunella. Se inscreva aí, segue aí, beleza? Então vamos lá, hoje a gente vai aprender função injetora, sobrejetora e bijetora. Tá, professor, mas o que é função? Eu já fiz essa aula de função, tá lá no meu canal do YouTube, vai lá dar uma olhada. Mas só pra gente revisar aqui, tá, a função a gente vai lembrar que é uma regra, né? Que vai relacionar os valores de um conjunto x aos valores de um outro conjunto y, e você tem as condições. Nesse caso, a gente falou que f de x é o preço que eu vou pagar, tá? X é a quantidade de litros que eu vou colocar. Então, a lei de formação é f de x é igual a 2,50 vezes x. Por quê? 1 litro custa 2,50. Se eu coloco 2 litros, 2,50 vezes 2. Se eu coloco 3 litros, 2,50 vezes 3. Se eu coloco 7 litros, 2,50 vezes 7. Só que a minha função aqui ela não está definida. É aqui que o pessoal esquece. Por uma função, ela precisa do domínio e do contradomínio. Então, eu vou te fornecer aqui ó, o domínio e o contradomínio. Tá. O que é isso? Vamos lá. Aqui é o conjunto dos números naturais. Esse daqui é o domínio. Ou seja, são os valores que eu posso atribuir aqui para o meu x. No caso aqui são os números naturais. Por que eu não coloquei, por exemplo, os reais? Porque o conjunto dos números reais, você tem números negativos. E não tem como eu colocar menos 3 litros ou menos 4,29 litros. Então, eu coloquei os números naturais só para ser valores aqui inteiros e não negativos, tá? Então, é 1, 2, 3. Então, aqui é o domínio. São os valores que eu vou colocar aqui no lugar do x. Reais aqui, que é os reais, é o contradomínio, são os resultados possíveis. Aqui não pode ficar ninguém de fora, por isso que eu não coloquei os negativos. Se eu colocasse aqui um conjunto que tivesse negativo, tipo, não ia ter como eu colocar menos 3 litros, esse valor ia ficar de fora, não pode. Lembra lá na aula de função, vai lá e assiste. No contradomínio eu posso ter valores que ficam de fora. Então, por exemplo, tem como eu pagar valor negativo aqui? Não tem como eu pagar valor negativo, certo? Por isso que eu coloquei os reais. Com esse maisinho são os não negativos. Tá, mas se eu não tivesse colocado esse maisinho, teria algum problema? Não. Ah, mas aí aqui ia ficar com os negativos e não tem como eu pagar valor negativo. Perfeito. Só que no contradomínio pode sobrar número, certo? Não poderia faltar, por exemplo, 2 litros eu pago 5 reais. Esses 5 reais teria que estar no contradomínio, porque senão esse 2 não ia relacionar com esse 5. Só que eu posso, ou seja, todos que vão se relacionar tem aqui. E pode sobrar. Então aqui eu coloquei todos os números reais não negativos, tá? Então, por exemplo, aqui vai sobrar o número 3,72. Não tem problema, tá? Então é isso aqui que você tem que se preocupar. Valores do x e valores do y, tá? Vamos ver agora como que funciona injetora, sobreinjetora. Vamos lá. Função injetora, blá, 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 é denominada função injetora quando quaisquer elementos distintos de A em A correspondem a imagens distintas em B. Se x1 diferente de x2, se f de x1 diferente de f de x2. Ou f de x1 igual a f de x2, se x1 igual a x2. O que eu estou querendo dizer? Para uma função ser injetora, cada valor de x diferentes tem que ter resultados diferentes. Você não pode ter 2x diferentes e o resultado da conta dê o mesmo resultado. Repara que aqui, ó, se eu coloco 1 dá 2,50. Se no lugar do x eu coloco 2, dá 5. Se eu coloco 4, dá 10. Ou seja, cada valor de x me dá um resultado diferente. Então, essa função a gente fala que é uma função injetora, certo? Tá vendo aqui, ó, esse valor dá um resultado diferente, esse dá outro resultado, esse dá outro resultado, esse dá outro resultado. Ah, mas sobrou aqui, lembra? Contradomínio aqui pode sobrar, só aqui que não. Então tá aqui, ó, é uma injetora. Por que que essa não é injetora? Porque você tem dois x diferentes com o mesmo resultado. Ah lá, você tem x1 diferente de x2, só que o f de x1 é igual a f de x2. Isso não pode acontecer para ser injetora. Ou seja, essa é injetora porque cada x tem um resultado diferente. Essa não é, certo?
Por quê? Você tem x diferentes com resultado igual. Nossa, meu professor, mas existe funções que você coloca dois valores diferentes e vai dar o resultado igual? Sim. Só daqui, ó o gráfico aqui, ó. Tá aqui, ó, essa função aqui, ó, x², certo? Por quê? Coloquei os reais no x, pode colocar qualquer valor aqui no x que não tem problema. Contradomínio aos reais, então vai ter um monte de coisa aqui. Só que olha o seguinte, vamos ver. Se no lugar do x eu colocar 3, 3 ao quadrado dá 9. Só que se eu colocar 3 negativo, 3 negativo vezes 3 negativo menos com menos dá mais, também dá 9. Ou seja, 3 positivo dá 9. E 3 negativo também dá 9. Ou seja, eu tenho 2x diferentes com o mesmo resultado. Então, se aqui fosse 3, 3 ao quadrado dá 9. Se aqui fosse menos 3 ao quadrado também dá 9 positivo. Por isso que ela não é injetora aqui, ó. Certo? Essa funçãozinha aqui do segundo grau aqui, tá? Beleza? Então, isso que é injetora. Para cada x diferente, você tem que ter resultados diferentes. Se tiver 2x diferentes com o mesmo resultado, não é injetora. Sobrejetora que é o que o pessoal se confunde bastante. Sobrejetora, você tem que olhar o contradomínio, certo? Por quê? A sobrejetora é o seguinte, B é denominada de função sobrejetora se o contradomínio B é igual ao conjunto imagem, ou seja, todo elemento de B está relacionado através de F, com algum elemento de A. Para quaisquer B pertencente ao conjunto B, existe um A pertencente ao conjunto E, tal que a B pertence à função. O que é isso? É isso aqui, ó. Você vai olhar o contradomínio. Tem alguém sozinho aqui? Não. Então ela é sobrejetora. É isso que ele quer dizer. Contradomínio, se eu colocasse, por exemplo, o número 5, o contradomínio seria 1, 2, 3, 4, 5. Só que esse 5 ia ficar de fora, aí não seria sobrejetora, porque a imagem seria os que estão relacionados. Esse 5 não é uma imagem, ele faz parte do contradomínio, mas ele não tem resposta, ele não é uma imagem de ninguém aqui, ó. Certo? Então não seria sobrejetora. Então, por exemplo, vamos ver se aqui essa daqui é sobrejetora. Inteiros e inteiros. Por que não é sobrejetora? No lugar do x, eu só posso colocar número inteiro, ou seja, 1, 2, 3, menos 7, menos 8 e tal. Certo? E o contradomínio também vai ser todos os números inteiros. Menos 7, menos 8, menos 5, menos 4, menos 3, 0, 1, 2, 3. Certo? A imagem, todos os resultados que possíveis tem que ser inteiro, tem que estar aqui nesse conjunto inteiro, que são infinitos números, menos 3, menos 7. Então, se tiver algum resultado que não está aqui no inteiro, não é sobrejetora, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu peguei o menos 1. Menos 1 elevado a 2. Dá quanto? Dá 1 positivo. Vamos pegar o outro. 3 elevado a 2 dá 9. 3 negativo elevado a 2 dá 9 positivo. Você concorda que independente do número que eu coloque aqui no x, sempre vai dar um valor positivo? Porque sempre está elevado ao quadrado, menos com menos é mais. Nunca vai dar um valor negativo. Ou seja, como aqui no contradomínio, esse conjuntinho B aqui, você vai ter infinitos números, incluindo o negativo, menos 1, menos 3, e o resultado sempre vai ser positivo, ou seja, a imagem só vão ser os inteiros, né, não negativos, 0, 1, 2, 3, 4, certo? O 0 também pode aqui. E nunca vai dar negativo, por isso que não é sobrejetora, porque aqui vai ficar sobrando lá no conjunto todos os negativos. E não pode, ou seja, é uma função, mas não é sobrejetora, porque no contradomínio vai ficar sobrando um monte de gente. Porque como o resultado é só positivo e os inteiros têm negativo também, e eu não vou ter resultado negativo, eles vão ficar sobrando. Não é sobrejetora. Certo? E essa daqui é sobrejetora? É. Por quê? 0 mais 1, 0. Menos 5 mais 1, menos 4. Ou seja, você vai ter tanto os resultados positivos quanto negativos e todos vão incluir o conjunto dos números inteiros. Não vão ficar ninguém de fora. Tá? Sobrejetora, resumindo, você vai olhar o contradomínio e vai ver todos os resultados possíveis. Se algum resultado ficar de fora, não é sobrejetora. Se pegar todos os resultados, é sobrejetora.
Função bijetora é mais fácil, ela tem que ser injetora e sobrejetora. Ou seja, para ser injetora, x diferente, resultados diferentes. Para ser sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual à imagem. Tem que acontecer essas duas coisas. Por exemplo, x mais 1. Se eu coloco 0, dá 1. Se eu coloco 1, dá 2. Se eu coloco 2, dá 3. Se eu coloco menos 1, dá 0. Se eu coloco menos 2, dá menos 1. Certo? Ou seja, para cada x eu tenho um resultado diferente. É injetora. Sobrejetora. Você concorda que eu posso colocar qualquer valor inteiro aqui no x por causa do meu domínio e o resultado eu vou ter infinitos números que também são inteiros? Sim, então ela também é sobrejetora. Se ela é sobrejetora e injetora, ela é bijetora, tá? Agora vamos ver estes exercícios, que fica mais fácil com o exercício. Essa é injetora? Sim, por quê? Para cada x diferente, você tem um resultado diferente. Perfeito. Ela é sobrejetora? Vamos olhar o contradomínio aqui. Ficou alguém de fora aqui? Não, então ela é sobrejetora. Então ela é injetora, sobrejetora. Obviamente ela é bijetora. Olha essa. É injetora? É. Cada x diferente tem resultado diferente. É sobrejetora? Olha a bolinha aqui. Ficou alguém de fora? Sim, esse 9 não é imagem, ficou de fora. Então não é sobrejetora. Obviamente não é bijetora. Essa daqui ela é só injetora. Vamos ver essa daqui, ó. X quadrado. A gente viu que independente do valor que eu coloque aqui no lugar do x, sempre vai ser números não negativos, certo? Então, o que vai acontecer? A gente vai olhar o contradomínio. Contradomínio são os reais. Se não tivesse esse maisinho aqui, ela não era sobrejetora, porque nos reais tem os números negativos. A gente viu que aqui sempre vai dar zero e positivo. Esse maisinho aqui significa todos os reais não negativos. Ou seja, aqui pode dar qualquer resultado, desde que não seja negativo. Então, ela é sobrejetora. É injetora? Não. Por quê? Porque os reais aqui, você tem positivo e negativo. Menos 3 elevado a 2 dá mais 9. E 3 elevado a 2 dá mais 9. Ou seja, você tem dois x diferentes com resultados iguais. Então, ela não é injetora. Ela só é sobrejetora. Aqui é injetora e sobrejetora, porque qualquer coisa que você colocar no x vai dar qualquer resultado. Então, não tem problema nenhum os reais. Então, ela é bijetora. Aqui, domínio 0, 1, 2, 3, 4. Então, vamos ver a imagem. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Essas são as imagens, certo? Então, ela é injetora. Para cada valor de x, tem uma coisa diferente. Vamos ver se ela é sobrejetora. O contradomínio é os naturais. Quem são os naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Opa! Vai ter como resultado 18? Não, porque o máximo vai ser 8, porque 2 vezes 4 é 8. Ou seja, vai ficar um monte de gente de fora. Então, ela não é sobrejetora. Ela só é injetora. Fechou? Próximo, verdadeiro ou falso? Se uma função é bijetora, então ela é sobrejetora? Verdadeiro, porque toda função, para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora. Toda função injetora é bijetora? Não. A gente já viu casos que não é. Por exemplo, essa daqui é injetora, mas não é sobrejetora, porque sobrou 9. Uma função do tipo ax mais b com domínio e contradomínio nos reais é bijetora? Sim, porque ela é injetora e sobrejetora, tá? Bom, vamos ver a próxima. Qualquer função quadrática é bijetora? Não, a gente já viu essa x quadrado. Ela não é sobrejetora, porque dois números diferentes dão o mesmo resultado. Então, qualquer função quadrática bijetora é falso. Se qualquer reta paralela ao eixo da abscissa interpreta o gráfico é uma função único ponto, então é uma função injetora? Sim, porque cada ponto que vai interceptar você vai ter um resultado diferente. Se o contradomínio de uma função é igual ao conjunto imagem, então ela é sobrejetora? Sim, é a definição de função sobrejetora. Se uma função é sobrejetora e injetora, então a função é bijetora? Sim, a gente já viu isso. Ela é injetora e sobrejetora, ela é bijetora. A definição de bijetora é justamente isso. Se uma função é bijetora, então ela é injetora? Sim, porque se ela é injetora... Se uma função é bijetora, ela é injetora? Sim, porque para ser bijetora tem que ser injetora e sobrejetora. Então é isso, estudem aí. Vai lá na minha aulinha de função que eu explico melhor esse domínio, contradomínio aí, tá? A intenção hoje é saber função injetora, conversinha, né? De barzinho, tudo errado, mas para decorar. Função injetora, cada x diferente pega um y diferente, tem um resultado diferente. Conversinha de bar,
Não pode ficar ninguém sozinho aqui. Para ser sobrejetora, não pode ficar ninguém sozinho aqui no contradomínio. Então, você vai olhar isso daqui, ó, esse segundinho aqui. Você vai ver se aqui tiver números se aqui tiver números que não estão no resultado, ela não é sobrejetora, certo? E bijetora tem que ser injetora e sobrejetora. É isso aí, gente. Até a próxima aula e tchau.